Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Irmãos e irmãs, sentemo-nos um instante. O amor não é amado. O amor continua não sendo amado. Gritava São Francisco de Assis e chorava pelo Vale de Assis e pelas cidades aos redores. O amor não é amado. Os corações esqueceram-se do meu Senhor, já não se importam mais com a sua dor, ofendem e não se dão conta mais dos seus mandamentos. Era o tempo de São Francisco de Assis. Imaginemos no tempo de hoje. Francisco de Assis, ele é o fundador de toda a família franciscana. Vocês já ouviram falar, os franciscanos menores, os conventuais, os capuchinhos, depois a TOR, terceira ordem regular, que todas detêm a mesma regra franciscana, e depois a UFS, que é aos leigos, aos casados e aos consagrados. Meus queridos irmãos e irmãs, São Francisco de Assis, ele era conhecido e é conhecido como o seráfico pai de toda a ordem franciscana. E por que esse nome seráfico? Seráfico vem dos anjos, os serafins. Aquele que no Monte Alverne foi impresso, recebeu as chagas de Cristo. Os serafins, que contêm as 6 asas, são aqueles anjos serafins que contemplam gloriosamente, constantemente a face de Deus. É o que está mais perto do trono do Altíssimo. Foi um dos serafins que inflamou o coração de Francisco com as santas chagas de Cristo na quaresma de São Miguel o Arcanjo em 1224, lá no Monte Alverne. Portanto, meus irmãos, serafins significa aqueles que amam verdadeiramente, adoram verdadeiramente e contemplam a face de Deus. Por isso, Francisco de Assis é conhecido como o pai seráfico, aquele que vive pegando fogo de amor, pegando fogo de paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Os relatos antigos dos frades que estão nas regras e nos escritos, está lá escrito que, segundo os seus testemunhos, às vezes no meio das florestas e do campo, viam um fogo pegando em algum eremitério, um fogo incandescente que iluminava as grutas, um canto das florestas. Era Francisco e Clara em oração ardorosamente de amor no encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos pedir a Deus essa graça de sermos transformados pelo fogo do Espírito Santo, desse amor de Cristo, desse amor que configurou Francisco de Assis a ser chamado o outro Cristo sobre a terra. Depois da ressurreição de Jesus, 1200 anos depois, São Francisco de Assis foi o primeiro santo que recebeu as chagas de nosso Senhor. E depois de Francisco, por consequência, veio mais outros santos que receberam as chagas. Mas o primeiro sacerdote franciscano foi São Padre Pio, o filho autêntico de Francisco de Assis. Portanto, ele é considerado o Cristo sobre a terra,
O outro Cristo, a sua humildade, aquele que vivia pegando fogo de amor por nosso Senhor, porque ele amava, mas os corações dos homens e das mulheres não mais amavam o Senhor. Por isso ele vivia chorando pelo vale de Assis, diante das ofensas dos vossos filhos. E Francisco de Assis nós conhecemos como o santo dos animaizinhos, ou o protetor da ecologia. Olha, meus irmãos, é muito mais do que isso. Se nós vermos os escritos de São Francisco de Assis, era um homem, era um santo, cheio de amor e de verdade, que restaurou a igreja. Diante do crucifixo de São Damião: Senhor, o que queres que eu faça? Cristo, no crucifixo de São Damião, disse para Francisco: Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas? Vai e reforma a minha igreja, reconstrói. No imenso desejo de começar a amar a Deus e a ser fiel a tudo que ele falava, começou a reconstruir São Damião, começou a construir as igrejinhas Rivo Torto. Mas depois ele foi entendendo que a igreja de Cristo, que estava decaída na época, abandonada na sua fé, na doutrina e no amor aos pobres, precisava ser restaurada. Quando se fala Francisco de Assis, santo de bichinhos, não é isso. O amor do Cristo instaurou tão grande imitação na vida de Francisco de Assis, que toda a criação se voltava para ele. A natureza, a criação, os animais, a beleza, porque Cristo é a beleza, a sublimidade do amor do Pai para nós. Por isso toda a criação se aproximava de Francisco. Mas não essa visão: vamos dar bênçãos para os animais no dia de São Francisco, santo da ecologia, roguemos por ele para que proteja a ecologia das queimadas. Não é isso. Nos escritos de Francisco diz lá: podem queimar as florestas, que no entanto salve uma alma. E aí, como é que fica? O que é mais importante para Deus? A alma ou essa realidade deturpada que estamos vivendo hoje? Não é que a criação não exija cuidados, mas Jesus morreu pelas almas, não foi por ecologia e nem por animaizinhos que não têm alma racional. Morreu, acabou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, são leituras equivocadas do santo. Portanto, Francisco de Assis despertou a igreja e os cristãos com uma vida de conversão e de penitência. Ele pregava Jesus crucificado, viu? Ele pregava a penitência, a mudança de vida. Uma pessoa chegou para Francisco e disse: Francisco, em Assis, o que eu faço para me salvar? Ele disse: converta-se, faça penitência para salvar a sua alma. Francisco era catolicíssimo, não era herético e nem apóstata e nem ideológico. Francisco era católico. E portanto, ele levou os seus companheiros, aos seus frades, a uma consciência. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, está lá nos escritos: dentro da nossa ordem, quem não for católico, que seja expulso da ordem. E hoje, como é que fica isso? Deixa para lá, é outra história, né? É outra história. Francisco era católico, porque se não fosse católico, a sua regra e o seu movimento não poderia ser aprovado pelo Papa Inocêncio III.
Portanto, Francisco foi até o Egito pregar a conversão ao sultão e aos muçulmanos. Ele foi levar Cristo e a verdade do Senhor, que é caminho, verdade e vida. Ele não foi fazer amizade e dizer: olha, tudo tá bom, eu tenho meu Deus e você também tem, todos serão salvos. Como nós estamos ouvindo e vendo hoje às claras este equívoco. Cristo chama a conversão. Portanto, Francisco de Assis, segundo uma rica tradição da igreja, o amor e a humildade desse homem, desta pessoa, de Francisco, que de rico, de cavaleiro, ele foi pobre, ocupou o lugar de Lúcifer por sua extrema humildade diante do trono daquele que pelo seu orgulho perdeu. Não sei se vocês já ouviram isso. A humildade de Francisco ocupou o lugar de Satanás. Porque aquele que não quis servir a Deus perdeu, e o que serviu a Deus na humildade ganhou. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o amor de São Francisco aos pobres é por causa de Cristo, não é por causa de movimento ou é por causa de alguma ONG. Porque Francisco de Assis encontrou em Jesus a verdadeira pobreza, que se manifesta na encarnação, na cruz e na Eucaristia por causa de nós. A pobreza de Francisco e o amor aos pobres, aos desvalidos, ao pequeno, é por amor a Jesus, o pobre dos pobres. Quando Francisco encontrava um pobre pela rua de Assis e via que o pobre estava com uma roupa mais surrada, mais pobre do que a sua, ele pedia para trocar. Ele pedia para trocar, porque ele precisava se configurar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a questão dos pobres é na visão beatífica do Cristo pobre. Não é cuidar os pobres porque é um assistencialismo, ou é uma ONG, ou movimentos revestidos de caridade. O que acontece no nosso tempo? Colocaram os pobres à frente de Cristo e se esqueceram do Senhor dos pobres. Francisco faz um movimento inverso. Ama-se os pobres por causa do Cristo. Não é os pobres que vai construir um reino para nos salvar. É Cristo que deve reinar para salvar os pobres. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, para não nos alongarmos, há muita coisa de Francisco de Assis, mas aqui eu marquei algumas frases. Precisamos fazer penitência e realizar as boas obras, porque em breve morreremos e daremos conta delas, ou no bem ou pelo mal. Confessai os vossos pecados, meus irmãos e minhas irmãs, porque felizes os que morrem penitentes, esses entrarão no reino dos céus. Mas ai de ti, Corizim, Betsaida, não é? Ai de ti. Ai dos que morrem impenitentes, porque serão chamados filhos do demônio, cujas obras praticam e reinarão no inferno. É o santo dos bichinhos e da ecologia, não é? Fazer jejum, dizia Francisco, todas as sextas-feiras, como manda a Santa Mãe Igreja. Olha, há 800 anos atrás. E hoje é uma multidão de católicos fazendo de tudo porque tem que ter churrasco na sexta.
Para se salvar é preciso ser batizado e ser autenticamente católico. É preciso se converter e fazer penitência para salvar as nossas almas. Francisco exortava os homens e as mulheres a amar a Deus e a temer a Deus e a fazer penitências por seus pecados, porque os mandamentos do Senhor haviam caído já no esquecimento. Pouquíssimos comungavam nas missas naquele tempo. Pouquíssimos tinham a consciência do valor do Cristo no sacramento, porque o valor da fé havia se perdido. Para terminar, Francisco, ele restaurou a igreja. Não tínhamos sacrário, o tabernáculo, para guardar as hóstias consagradas. Depois da consagração, os padres deixavam as hóstias jogadas nos armários da sacristia. E ele via aquilo e chorava, chorava e chorava. O coração do homem está longe de Deus ainda muito. Como nós estamos tratando Jesus? Como nós estamos tratando nosso Senhor? No coração, nas mãos, na língua, na vida. Sejamos também restauradores da igreja, com o nosso testemunho e com a nossa vida evangélica, e sejamos católicos. Católicos, porque todos os santos foram católicos. Louvemos São Francisco de Assis, que ele nos ajude a tomar uma consciência sacramental para restaurar primeiramente a casa do nosso coração, da nossa alma, e depois tudo aquilo que está fora como testemunho evangélico de humildade e de fidelidade. E choremos os nossos pecados, e choremos muito, porque Jesus continua não sendo amado. O amor que nos amou continua sendo desprezado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.